Muitos de nós pensamos que as descobertas que poderiam mudar a história humana ficaram para trás. Mas longe disso. As descobertas a seguir têm o potencial de ter um impacto duradouro em nosso conhecimento e de realinhar nossa visão da história humana. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Os estranhos sarcófagos de Chachapoya. Os pesquisadores de Chachapoya nunca teriam adivinhado que encontrariam dentro de uma estátua de 2 metros de altura quando ela caiu do penhasco peruano, no vale de Utcubamba, em 1928. A escultura era um sarcófago com uma múmia cuidadosamente embrulhada dentro. A descoberta deles foi apenas o começo da fascinante história dos Guerreiros das Nuvens. Quando mais sarcófagos foram encontrados, eles ficaram conhecidos como Purumacho, os Guerreiros das Nuvens. Embora os saqueadores tenham alcançado muitos dos sarcófagos antes dos arqueólogos, vários Purumacho foram descobertos intactos, escondidos no alto das saliências. O povo Chachapoya, comumente conhecido como os Guerreiros das Nuvens, vivia nas florestas das nuvens da região amazônica, que hoje é o Peru, já em 200 d.C. A cultura inca conquistou a região um pouco antes da chegada dos espanhóis. Demorou apenas cerca de uma década para o povo Chachapoya perder a maior parte de suas tradições culturais após a conquista inca. Então, a chegada dos espanhóis dizimou o resto dos Guerreiros das Nuvens, mas sua história é fascinante. Anel West Creek. Em 2009, Michael Greenhorn encontrou um anel de ouro exclusivo perto de Yorkshire, adornado com uma safira. Especialistas que examinaram recentemente o anel West Creek, em York, agora acreditam que provavelmente remonta ao século V ou VI, ao invés do X ou XI, como se pensava originalmente. Eles também suspeitam que o anel foi feito na Europa, possivelmente na França, e que pode ter pertencido a um rei, líder ou noivo, ao invés de um bispo, como se acreditava anteriormente. O desgaste do anel também sugere que, inicialmente, pode ter sido um broche que mais tarde foi convertido em um anel. A safira do anel foi provavelmente cortada antes, possivelmente durante o período romano, mas o anel em si foi especialmente em torno da safira. Dado o uso e desgaste do anel, acredita-se que ele tenha sido usado por pelo menos 50 anos antes de ser perdido. A grande deusa de Teotihuacan. Entre os muitos quebra-cabeças que cercam a antiga metrópole mexicana de Teotihuacan, um é particularmente difícil de decifrar. Como seus habitantes usaram os muitos sinais e símbolos encontrados em seus murais e esculturas rituais? A descoberta na década de 1990 dos enigmáticos glifos vermelhos, a maioria dos quais dispostos em colunas organizadas, levou um número crescente de estudiosos a questionar a visão de longa data da qual eles foram encontrados na cidade, que data cerca de 100 a.C., e floresceu até 550 d.C. Não havia nenhum script. Muito se desconhece sobre a civilização que habitou a cidade antiga, incluindo a língua que os indígenas falavam e escrita semelhante aos dos astecas, que governaram a área cerca de 8 séculos depois. Os especialistas discutiram várias teorias para os glifos. Eles concluíram que poderiam representar símbolos usados para aprender a escrever os nomes de lugares de cidades subjugadas que pagam tributos. Talvez sejam até sinais usados em rituais para curar doenças. Em qualquer caso, os glifos são misteriosos. E esse mistério vai continuar por um bom tempo. Ossos de dinossauro gigante. O osso da coxa de um dinossauro gigante foi encontrado por paleontólogos franceses em um sítio arqueológico no sudoeste da França, onde os restos mortais de alguns dos maiores animais que já viveram em terra foram desenterrados desde 2010. Acredita-se que o osso da coxa de 2 metros de comprimento de Angerac Charrant pertencia a um saurópode, dinossauro herbívoro com pescoço e cauda longos, que eram muito comum no final do período Jurássico há mais de 140 milhões de anos. Esta é uma grande descoberta, disse Ronan Alain, paleontólogo do Museu Histórico Nacional de Paris. Fiquei particularmente surpreso com o estado de preservação deste fêmur. São animais que provavelmente pesavam de 40 a 50 toneladas. Incrível, não é? Crânio sólido de Triceratops. David Smith, professor de geologia de Westminster College, tinha acabado de chegar com um grupo de alunos para uma escavação de fósseis em Badlands de Dakota do Sul, no verão de 2019.
quando recebeu um telefonema do Serviço Florestal Nacional. Um fazendeiro próximo avistou um objeto estranho saindo do chão. Eles queriam que Schmidt visse. Um dos primeiros ossos que vimos na rocha foi este longo osso cilíndrico, disse Schmidt a St. Louis Public Radio. A primeira coisa que saiu da nossa boca foi: parece meio que o chifre de um triceratops. Depois que as autoridades deram um sinal verde, Schmidt e um pequeno grupo de alunos voltaram nesse verão e passaram quase todos os dias nos meses de junho e julho com a escavação do crânio. Uma dificuldade era o tamanho gigantesco do crânio, cerca de 1 metro de comprimento e pesando mais de 1.500 quilos. O crânio provavelmente veio de um Triceratops prorsus, que viveu no que hoje é a América do Norte, há cerca de 66 milhões de anos. Sapatos de bebê do século XIV. Em algum momento do século XIV, havia uma criança muito preocupada com a moda em Saint-Ouen, Suíça. A criança tinha sapatos lindos e minúsculos, botas de couro elaboradamente decoradas com botões e fivelas. Arqueólogos descobriram fragmentos deste artefato bem preservado e francamente adorável durante uma escavação em andamento de uma antiga cidade no cantão suíço de Jura, de acordo com um relatório no The Local Switzerland. Depois que o sapato passou os últimos 7 séculos nas águas subterrâneas de uma grande depressão úmida deixada pelo rio Doubs, a bota de bebê apareceu sob os paralelepípedos na parte oriental da cidade velha de Jura. Arqueólogos rapidamente trouxeram a bota para Marquita e Serge Woken, que trabalham como especialistas em calçados no Museu de Calçados de Lausanne. De acordo com uma mensagem do escritório cultural Jura, os Wokens identificaram a bota como um achado particularmente raro, juntando-se à fileira de 5 outros sapatos já achados. Artefato egípcio misterioso. Enquanto nadava na costa de Atilt, Israel, um veterinário descobriu uma âncora egípcia de 3.400 anos, adornada com imagens da deusa Seshat e outros hieróglifos. A âncora, que tem o formato de um trapézio com cantos arredondados, tem um grande orifício próximo à ponta, que pode ser amarrado com uma corda. Disse que o artefato veio de um grande relevo ornamentado, que veio de um templo ou distrito real, conforme indicado pela marca esculpida na pedra. Especialistas acreditam que a laje de calcário ficou presa na areia até que uma tempestade a trouxe para mais perto da superfície. O que mais se destaca na laje de calcário é a imagem de uma mulher escrevendo sobre uma mesa. Esta é a deusa Seshat, a antiga divindade egípcia da escrita. Seshat tinha templos construídos especialmente para eles, mas também era visto gravado nas paredes de outros santuários. Ela é conhecida como a divina escriba, bibliotecária, registradora, construtora e dona da Casa dos Livros. Mega predador. Um fóssil de 240 milhões de anos mostrou que ictiossauros, semelhantes a golfinhos, podiam devorar animais quase tão grandes quanto eles. É a primeira evidência direta de mega predadores, um grande animal comendo um animal de seu tamanho, no mundo antigo. Os ictiossauros eram répteis marinhos que viveram na época dos dinossauros. O ictiosauro fossilizado, neste novo escudo, foi descoberto em uma pedreira no sudoeste da China. É um esqueleto quase completo, com cerca de 5 metros de comprimento, com os ossos de outro réptil marinho, um talatossauro, preservados em seu estômago. O talatossauro tinha cerca de 4 metros de comprimento e era mais parecido com um lagarto do que o ictiosauro, com parte média do talatossauro, dos membros anteriores aos posteriores. O conteúdo do estômago de nosso ictiosauro não foi atacado pelo ácido do estômago, então ele deve ter morrido logo após ingeri-lo, diz o coautor do estudo, o Dr. Hoysuke Motani, do Centro de Paleobiologia da Universidade da Califórnia, Davis. Um achado fascinante. Navio escravo maia. Arqueólogos no México anunciaram que identificaram um navio que estava enviando povos maias para a escravidão na década de 1850. É a primeira vez que tal navio foi encontrado. O naufrágio do navio a vapor cubano foi encontrado em 2017, mas não foi identificado até que pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História verificaram documentos contemporâneos e encontraram evidências de que se tratava do navio La Union. O navio tinha sido usado para trazer mais capturados durante uma revolta conhecida como a Guerra da Casta, de 1847 a 1901, para trabalhar nos campos de cana-de-açúcar em Cuba.
A escravidão era ilegal no México na época, mas operadores de navios semelhantes teriam comprado combatentes cativos ou enganado os maias sem terra do conflito para contratá-los como trabalhadores terceirizados, muitas vezes em Cuba, onde eram tratados como escravos. La Unión estava em uma viagem a Havana em setembro de 1861, quando seus caldeirões explodiram, e ele afundou em frente ao outrora importante porto de Sisal, no Yucatán. A arqueóloga do Instituto Helena Barba Meinecke diz que os moradores de Sisal passaram a história do navio negreiro de geração em geração, e um deles conduziu os pesquisadores até o navio. As misteriosas esferas de pedra da Ilha Champ. As pedras esféricas da Ilha Champ, no arquipélago Franz Josef, na Rússia, formam uma paisagem cósmica que parece de outro mundo. Rochas redondas perfeitas estão espalhadas por toda a ilha, como se crescessem do solo. O derretimento das geleiras expõe a superfície da ilha. O tamanho das pedras varia de alguns centímetros a alguns metros de diâmetro. Devido à influência do vento forte, da água e da baixa temperatura, muitas das pedras perderam a forma arredondada e parecem paralelepípedos. A origem e formação das pedras redondas ainda não foram esclarecidas de forma conclusiva. Os geólogos que visitam a ilha têm suas próprias teorias sobre como isso pode ter acontecido. O que você acha dessas descobertas? Você pode nos contar algo sobre a história humana? Por favor, deixe seu comentário pra gente. Tchau!